Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais um encontro desse nosso trabalho desse curso Mensageiros, que a gente está tendo o prazer de receber a Aline trabalhando com a gente todo mês, sempre dividindo tanto conhecimento, tanto amor. E hoje a gente tem mais um encontro, o terceiro encontro, né, desse trabalho, um encontro muito especial. E para começar, vou pedir ajuda. Mariane, você pode fazer o preparo para a gente? Claro, posso sim, vocês me escutam bem? Sim. Boa tarde, pessoal. Hoje o preparo é um texto de Emmanuel que se chama De Ânimo Firme. E ele nos diz o seguinte: não temas as provas de hoje. Supera o mal com o bem. Todos temos um amanhã. No entanto, porque o futuro nos pertence, não menosprezes o momento de agora. Se sofrestes desgostos, não lhes conserves os remanescentes no coração. Esqueça afrontas e ofensas. O perdão desata quaisquer algemas entre vítima e agressor. Serve sempre. Não cultive enfermidades imaginárias, nem te amofines em aflições que talvez nem chegues a conhecer. E aí, pessoal, essa mensagem, embora seja curtinha, ela traz tantas coisas que a gente estuda na doutrina, né? A importância do perdão que liberta, e que é uma libertação não só para o ofensor, mas principalmente para nós mesmos. A importância da gente cultivar bons pensamentos, da gente, sim, pensar que existe um amanhã, mas a hora de começar é hoje. Por que começar amanhã se nós temos a cada novo dia a oportunidade de fazer o de diferente? Não fazer melhor do que o nosso irmão, do que o outro, mas fazer o melhor do que a gente fez no dia anterior. É a cada novo dia oferecer ao mundo e a nós mesmos a nossa melhor versão. Então, ela fala de perdão, ela fala de não cultivar pensamentos enfermiços. A gente estuda tanto a importância da gente cultivar bons pensamentos, da gente dar ao nosso corpo uma razão de lutar. Então, eu acho que ela, embora curta, ela fala muitas coisas que a gente precisa ter e precisa orar e vigiar para que esse ânimo firme se mantenha todos os dias da nossa vida, mesmo nos dias não tão bons, e também naqueles dias que a gente está feliz, para a gente também não cair do outro lado dos excessos. Então, acho que é esse caminho do meio, do equilíbrio, da consistência que tem que estar sempre aí na nossa caminhada. Antes da gente começar, vou pedir para o Marco fazer a prece inicial, por favor. Vamos lá. Pedir para todo mundo se concentrar com a gente nesse momento. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, que está em cada um dos nossos lares, nos visitando com as suas energias e com amor. Que possamos, nessa tarde tão especial de hoje, colocar nossos pensamentos, nosso coração no encontro que está se iniciando nesse momento. Que possamos realmente ouvir, refletir, juntos construir muitos ensinamentos que possam ser levados para a nossa vida prática, para o nosso cotidiano. Que, acima de tudo, o amor que é enviado a cada um de nós nos una hoje, nos permita trabalhar no bem, nos permita desenvolver, raciocinar, aprender. E que, acima de tudo, o encontro seja repleto de luz, de paz e de chances de todos nós melhorarmos. Que esse aprendizado torne a nossa vida melhor, a nossa caminhada, a nossa jornada de evolução cada dia melhor, e que possamos sair de hoje do encontro melhores do que entramos, mais prontos para os desafios e com mais capacidade de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aline, está contigo. Perfeito, Marco, obrigada. Boa tarde novamente, é sempre um prazer imenso, imenso mesmo, com toda sinceridade, estar aqui com vocês. Já é uma casa muito, muito, muito querida por mim. E antes da gente entrar no trabalho, quer dizer, falar sobre o material em si, né, que a gente vai estudar, eu fiquei pensando, né, se todo trabalho, se todo estudo, se qualquer coisa que a gente fizesse aqui na Terra, ou seja lá onde for, a gente pudesse orar antes, faria toda a diferença. Imagina no núcleo do nosso trabalho, imagina na escola, imagina na empresa, né? Se a gente pudesse, estamos reunidos aqui, vamos fazer uma oração.
né, que a gente coloca, se predispõe, coloca nosso coração ali. E é interessante porque todo trabalho espírita, aliás, todo trabalho voltado, né, faz com que a gente tenha essa possibilidade, e a oração faz isso, ela abre, né? Ela abre a nossa mente, ela abre o nosso coração para receber aquilo que vai ser falado. E aí, bom, falando desse livro maravilhoso, queria falar, quem quiser trazer um pouquinho da experiência, a gente já está indo agora, né, começando o capítulo 21, como é que está a percepção de vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que está esse aprendizado, mesmo que a gente já tenha lido o livro, ler o livro de novo é como se estivesse lendo a primeira vez. É maravilhoso, né, gente? Putz, é muito bom. Como é que está sendo isso aí para vocês? O que ele está trazendo? Quais reflexões? Alguém quer falar? Na verdade, assim, eu gosto muito daquelas partes, né, que a gente vai vendo o que as pessoas se equivocaram. Isso para mim é muito importante. Eu tenho isso numa. Engraçado que todos os capítulos têm uma história quase disso. E a gente às vezes, né, a gente tem que se perceber. Eu acho que quando eu leio aquelas partes que as pessoas falam, eu fico assim, meu Deus, muito cuidado para a gente não fazer igual. Muito cuidado para a gente não escorregar. Então, assim, eu acho que da primeira vez que eu li, a segunda que eu leio, eu não sei, eu acho que eu não dei tanto atenção. Como a gente está estudando agora e conversando, você trazendo as reflexões que você trouxe na última aula, que durante o mês a gente leu e tal, isso para mim está muito forte. Assim, eu tenho que ler isso toda hora para não deixar a gente cair enquanto trabalhador, enquanto pessoa mesmo, né? Assim, eu acho que essa percepção, nesse segundo momento, para mim, está sendo muito mais forte do que no primeiro. É verdade. Eu faço das suas as minhas palavras porque é exatamente essa percepção que eu estou tendo. E às vezes bate até um medo, sabe assim? Fale. E outra coisa, Aline, que muitas pessoas falam que tanto o Nosso Lar quanto o Mensageiros, são os livros iniciais, o negócio vai ficar bom lá para o meio da coleção para frente. E mostra que são tantas informações que contém esses dois primeiros livros, principalmente Mensageiros, que, como a Simone falou agora, para a gente não escorregar, não falharmos, chama atenção e também convida ao estudo. É verdade, né? Exatamente. Essas possíveis falhas também, de certa forma, indiretamente, é um convite às pessoas para poderem justamente estudar a doutrina. Estudar, com certeza, é verdade. E é interessante, assim, por exemplo, nesse capítulo 21, André coloca o título de Espíritos Dementados, né? Exatamente, Carmen, isso mesmo. Então, usam espíritos dementados. Então, assim, nesse capítulo em específico, né, Alfredo, vou entrando já no capítulo, né, senão a hora vai correr, a gente não vai falar muito. Alfredo, ele é interpelado por 3 criaturas, né, lá, que trazem problemas distintos, essas 3 pessoas. Todos, em um primeiro momento, ele fala, deveriam ser considerados normais aqui na Terra, e até seriam. Mas é interessante que lá você tem uma percepção muito maior do que é. E aí entra o que o Ricardo está falando a respeito do estudo, né? E o que a Simone comentou a respeito até da percepção que a gente vai desenvolvendo quando a gente começa a ter contato com o livro, né? Mas Alfredo, naquela oportunidade, conhecia, né, os pormenores daquelas 3 pessoas e sabia que se tratava de espíritos dementados, como o título desse capítulo já diz. Antes da gente completar, eu queria falar, gente, da importância da gente ler, porque, volto a falar, quando eu trago aqui as ideias, eu levanto, e aí a gente não dá para ficar nos detalhes, senão a gente não tem o tempo para isso. Então é importante reforçar a ideia que a gente consiga ler realmente, né, e traga aqui para que a gente possa trocar e absorver muito mais o que foi falado. Então, voltando à questão, todos apresentavam um ponto em comum dessas 3 criaturas que ele começa lá abrindo esse capítulo, né? Se agarravam a problemas inferiores, né? E como o próprio Alfredo nos traz, eles reclamavam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezavam e acusavam os outros sem relacionarem os próprios erros, né? Apontava para o outro.
É interessante, porque uma vez eu escutei alguém falar sobre apontar o dedo, né? Ele falava o seguinte, que ficamos em desvantagem, porque 3 dedos se voltam para nós quando você aponta o dedo para outro. Então, a gente meio que fica em desvantagem em relação a isso, né? Então, trazendo uma reflexão quando praticamos esse ato, ou seja, quando a gente olha o erro do outro, mas não enxerga os nossos próprios erros, né? E aí eu trouxe 3 falas de Alfredo nesse capítulo para a gente refletir, que ele fala o seguinte, que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis, né? Nesse caso, o que seria um patrimônio imperecível? Aquele que não é material. Eu costumo ressaltar que quando saímos daqui, né, da Terra, nem o nosso corpo a gente leva. Até o nosso corpo, ele é empréstimo de Deus para a nossa evolução. Então, que a gente realmente se apegue às questões espirituais e consiga ir abandonando, né? Consiga ir abandonando as questões materiais cada vez mais. E quando eu falo isso, sabe, gente, de abandonar as questões materiais, traz isso para a prática. Sei lá, vou jogar aqui um exemplo, sabe, pegando um homem que é aficionado pelo carro, que limpa o carro, que passa cera, que todo final de semana tem um cuidado absurdo. É interessante a gente cuidar de algo que é nosso, sem dúvida. Mas, de repente, aquilo ali, aquele carro exerce uma fascinação tão grande que ninguém pode encostar no carro, que ninguém pode nem sequer pensar em, de repente, entrar com um sapato sujo dentro do carro. Exemplos, uma sucessão de situações que eu me pergunto, quando essa pessoa não estiver mais aqui, como ela vai lidar com isso? Então, a gente vive sem se atentar que, às vezes, uma coisa que pode parecer tão simples pode ser um motivo de desequilíbrio quando ele volta para a pátria espiritual. Porque ele não quer deixar. Quem vai cuidar do meu carro? Olha isso. Quem vai cuidar daquele bem que foi, nossa, que eu zelei, que eu cuidei, que eu encerei, que eu limpei, que eu lavei, que brilhou, que foi isso? Um carro vai ser o motivo do desequilíbrio espiritual daquela pessoa quando ela retornar. Então, que a gente realmente esteja atento a essas questões, né? E aí, para isso serve o que a gente está fazendo aqui agora, essa troca. De repente, ninguém parou para pensar, né, que um detalhe pudesse fazer a diferença, e faz, né, um detalhe como esse. Bom, então, que a gente acorde, né, antes para a real riqueza, que é aquela que pertence ao espírito. Essa aqui é a verdade. Na sequência, André traz o capítulo que ficou intitulado Os que Dormem. E já observamos de cara que ele se refere àqueles que dormem um sono profundo. Mas sim, na verdade, o que ele está falando é daqueles que ficaram atormentados lá, né? Desorientados, desequilibrados. Ele encontra uma ala de pessoas que desencarnaram e estavam nessa condição. André chega a descrever que muitos tinham semblantes horrendos em suas faces. Não sei se vocês lembram dessa parte, né? E pede uma explicação, porque para ele a cena que se apresentava à sua frente parecia da morte depois da morte. Imagina, né? Como é que não era aquilo, né? E qual a explicação que ele recebe diante daquela cena que ele vê? Que diante dele estavam as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo renovador. Olha isso, em torno de si. E momentos os que acreditam convictamente de que a morte, depois da morte era o nada, né? Não tem nada, era o sono eterno. E aí, quando se encontram com o que acontece realmente, se desequilibram. E ficam, e isso para não dizer, no todo o estado, né, mental que se encontra, com total falta de discernimento da realidade, né? E a verdade é que cada um tem seu próprio tempo para despertar, que a gente lembre disso, né? Olhamos com absoluto pesar essas criaturas querendo nos incutir conhecimento a todo custo. Quem é que não tem uma pessoa que você quer falar, não, que isso, não é isso, caramba, e que de repente o outro está absolutamente cego para as questões espirituais?
mas o fato é que cada um tem seu tempo, entendendo que esse é o caminho do outro, esse é o caminho que eu escolhi, que a gente saiba respeitar isso, né? E é interessante porque eu não estou dizendo aqui, sabe, é que assim, cada um vai interpretar de acordo com as suas crenças e valores quando você se depara com uma situação como essa. Quando você se depara com algo que é muito novo, porque, gente, a gente está na doutrina já há um tempo, e é normal, para a gente já é normal entender que aqui não é a verdadeira casa, que a verdadeira casa é lá, né? Que a gente está de passagem aqui. E para que serve a Terra, se não como uma escola para que a gente possa evoluir, né? A gente tem que esses conceitos, como a gente escuta isso a todo tempo, já virou natural entender dessa forma. Mas quantas pessoas conhecemos que estão dormindo esse sono, né, do conhecimento que ainda não chegou para eles, porque não faz sentido para eles. E que a gente aprenda a respeitar o momento de cada um, que eu acho que a importância está aí. Daí olhar toda aquela fileira, né, que André Luiz se depara e conseguir desenvolver uma capacidade de compreensão desse momento, né? Essa que é a verdade. Queria trazer um pensamento de Platão, que costumava dizer que muitas vezes, levantando uma ideia a respeito disso, que muitas vezes é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Porque às vezes você não sabe o que fazer com aquele conhecimento. Essa que é a verdade. Você veja homens como Adolf Hitler, por exemplo, de repente eu vou pensar se não era melhor que ele fosse totalmente ignorante, sei lá. Porque ele não consegue, né? Ele tem tamanha inteligência, mas ele foi meio que desvirtuando, levando isso para outro lado. Então, conhecimento em mãos inadequadas se vira contra a humanidade, e eu acrescentaria que, consequentemente, se vira contra nós mesmos. Essa que é a verdade. E, aliás, como Lúcia Helena Galvão, que é uma professora de filosofia, que certa vez disse, essa é a grande obra que vivemos construir no mundo. Que obra é essa? Nós mesmos. Achei fantástico, porque é exatamente isso, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de 2 minutos de uma palestra dela, no qual ela fala exatamente isso. É de uma lucidez que vale a pena ser compartilhada. Deixa eu ver se eu vou ter facilidade de compartilhar aqui. Espera aí. Compartilhar. Vamos ver. Estão conseguindo visualizar? Está aparecendo agora, Nini. Perfeito. Vou colocar o som. Maravilhosos. Mas eles não prescindem dos fins. E eles se perdem, inclusive, quando você não tem os fins. Se eu estou indo para um abismo, é melhor ir de bicicleta do que ir com um Porsche. Demora mais para chegar. O Porsche é maravilhoso, mas se você não sabe para onde você está indo, melhor uma bicicleta com a corrente quebrada. Chega mais devagar, dá tempo de você repensar no caminho. E lembrem que, inclusive, o conhecimento é um meio. Vocês vão ver que nas escolas antigas de filosofia, como a Academia Platônica, o Museu de Pitágoras e outras, se uma pessoa não comprovava ter uma boa base moral, não se dava conhecimento. Platão costumava dizer que é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Homens como, por exemplo, Adolf Hitler, não era melhor que fosse totalmente ignorante? Conhecimento em mãos inadequadas se vira contra a humanidade. Então nós somos muito ágeis para fazer o quê? Os nossos atos são dotados de valor. Nós temos meios de comunicação maravilhosos para dizer o quê? Eu acho curioso isso. Se você olhar, faça esse exercício. Ande num parque no domingo e ouça qual é a tônica das pessoas que estão passeando por ali, o que elas estão falando. Perceba que a maioria das pessoas estão falando de pessoas. Eu costumo dizer que o mais necessário num encontro é o ausente, porque senão todo mundo fica sem assunto. Se todo mundo comparece, vai falar de quem? Medíocres falam de pessoas. Homens comuns falam de coisas. Grandes homens falam de ideias. Então perceba que a gente tem muitos meios de comunicação, para não dizer coisíssima nenhuma. Ou seja, os meios são maravilhosos, mas não prescindem dos fins. As pessoas vêm me perguntar, você é contra as redes sociais?
As redes sociais fazem mal. E as redes sociais fazem mal? Eu fico sonhando Platão no Twitter. Já pensou? Bom dia, mito da caverna. Que maravilha! Fulaninho estava noivo, um dia foi visitar a noiva e encontrou ela aos beijos com outro no sofá. Ficou muito revoltado e tomou uma medida radical. Trocou o sofá. Vocês percebem que é isso a nossa briga contra as redes sociais, contra tudo? Elas são bons meios, quando você tem alguma coisa para dizer. Por que você vai punir os meios? As redes sociais não prestam, a tecnologia não presta, ela é boa, se você souber o que fazer com ela. E para isso você tem que saber o que fazer com a sua vida, em primeiro lugar. Porque a grande obra que a gente veio construir no mundo é a nós mesmos. Muito bom, Aline, muito bom. Muito bom, não é? E a ideia é essa, a grande obra somos nós mesmos, e é isso. Né? Quando eu pego e leio um livro como esse, eu não estou pensando, nossa, caramba, mas o meu marido, olha o que ele está fazendo, o livro está dizendo aqui, esquece. Não está falando, não é questão do que o meu marido está fazendo, o meu filho, a minha mãe, o meu pai. É questão do que eu estou fazendo no meu dia a dia, o que eu estou entregando para o outro. Essa que é a diferença, né? E ela é de uma lucidez incrível. Exato. Finalizo com uma frase de Aniceto, nesse capítulo, que ele diz o seguinte: cada um na vida tem a necessidade que lhe é peculiar. Então, pessoal, a vida vai montar um prato perfeito, vai te entregar para que você possa degustar e se aperfeiçoar a partir dele. O que a gente faz na maioria das vezes? Ai, a minha vida é horrível. Ai, que coisa horrível, eu sofro demais. Nossa, o vitimismo é o nosso, né, a nossa bandeira. Que a gente perca o vitimismo. Porque o fato é que cada situação que a gente enfrenta, ela foi montada especificamente para que a gente pudesse enfrentar, saber enfrentar e se desenvolver a partir dela. Né? Então, assim, é um presente de Deus. Ah, mas eu não consigo enxergar assim. Então, vamos desenvolver esse olhar? Né? É uma forma da gente poder pensar nisso. Alguém quer falar alguma coisa? Vou seguir, então. Ó, já estou acostumada com esse cri-cri. Antes eu ficava super constrangida, sabe? Agora aí, nem esquento, tá vendo? Estou me desenvolvendo, porque não está comigo, porque eu sei que é complicado às vezes se expor, falar. Então, assim, um desenvolvimento meu. Valeu, gente. Pô, obrigada mesmo. Fico feliz em saber que eu não sinto mais desconforto. E aí? Então, Aline, Fale. não, lá no começo você estava falando sobre essas reflexões, né? Uhum. Assim, a cada capítulo, eles ficam... Tem vários exemplos ali que a gente fica, assim, se colocando no lugar, né? E porque são pessoas capacitadas, são espíritos que foram muito bem preparados e faliram. Exato. A gente Exato. fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Exatamente, se questiona demais, né? Pois é, esse livro, assim, ele tem sido um exercício de reflexão gigante do que eu ando fazendo no meu dia a dia. Incrível, que é isso que a Simone falou no início, é isso que você está falando, Nívia, é exatamente isso. É incrível, né? Bom, porque não tem ninguém despreparado, não tem ninguém com pouco tempo de experiência. É isso. Não tem ninguém que foi assim por acaso e Não. não tinha conhecimento do que ia fazer, e não tinha experiências anteriores, não eram esse tipo de gente. Uhum. E muita gente pode se perguntar, então peraí, você é espírita, você sabe disso, então coitado de quem não é espírita. Não, porque na verdade as leis divinas estão gravadas dentro de nós, e a gente tem um norte, seja num sonho, na inspiração, de alguma forma vai chegar, independente se você acredite ou não naquilo. Então Deus ampara todos. As oportunidades estão para todos. Perfeito, exatamente isso. E aí ali na sequência, André nos brinda com um capítulo que particularmente mexeu comigo, porque ele traz uma lição que muitas vezes foi motivo, assim, de uma certa reflexão da minha parte, sabe? Diante daquelas pessoas tão vítimas de si mesmo, né, Aniceto pede a André, como forma de aprendizado, para analisar a situação de uma mulher em específico. Me chamou a atenção até a forma que a André consegue ter contato com o que ela fez aqui quando encarnada. Nos trazendo a seguinte inicial reflexão: a gente não consegue esconder nada. Então, a gente aqui na Terra, nossa, né, tá ali se mostrando de uma forma, mas a gente sabe que o que a gente faz está muito bem registrado
e que, chegando na espiritualidade, que for possível, vai ter acesso àquilo, né? E é interessante, já que tanto André quanto Vicente foram médicos na Terra, nesse capítulo, ele pede, né, Aniceto pede que essa análise não permeie mais um inquérito, que ele chama o inquérito anatômico, já que ele tinha sido médico, né, como o exame das vísceras ou a perquisição científica nas células. Achei bem interessante. Mas o que ele pedia era uma auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Gente, visão do plano mental. O que eu vou passar, ou melhor, o que eu ando fazendo, né, para que aquela pessoa tenha acesso ao que eu estou fazendo. E é interessante porque, assim exercendo toda a sua capacidade naquele momento, né, de concentração, André se concentra, pensando que naquele momento não tinha a ideia do deixa eu fofocar a vida dela, não era isso. A ideia era ajudar, né, era poder colaborar, essa era a ideia. Então, exercendo toda a sua capacidade de concentração, ele tem acesso à história dessa irmã que estava deitada ali na sua frente. E o que ele descobre? Quem lembra desse capítulo? Que ela mata a marteladas um homem, né? Pega o corpo dele, joga nos trilhos do trem para tentar encobrir esse feito macabro dela. E, pessoal, não é muito diferente das histórias que eventualmente chegam até nós, né? Quando a gente liga uma televisão e vê qualquer coisa, né? E qual é o primeiro sentimento que você tem em relação a alguém que faz algo assim? Liguei a televisão, né? E chega uma história dessa. Ah, a mulher foi lá, pegou o cara, deu uma martelada, jogou no trilho do trem para encobrir o que ela fez, blá, blá, blá. Muitos têm um sentimento, exato, Rodrigo, raiva, revolta, incredulidade, perfeito, ódio, né? É um misto de sentimentos que bate ali naquele momento. Exatamente, Nívia, na maioria das vezes não é uma prece. Agora, pessoal, te convido a iniciar um processo, te convido a iniciar o seu processo de mudança toda vez que esse tipo de sentimento te acometer, tá? Quando você se deparar com esse tipo de atitude em relação a alguém, eu sei que cada um tem sentimentos variados, tá? Para começar, eu trago a análise de compaixão do próprio André, que diante do conhecimento do ato dela, ele se questiona. Quem sabe ela não viera de longe como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Como teria começado o drama doloroso? Teriam lhe dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Ele se questiona. Para que a gente possa se aprofundar ainda mais nessa reflexão, eu trouxe aqui um vídeo de um assassino. Esse assassino, ele vai fazer um relato. Está em inglês, mas é legendado. No final, quem não conseguir ler a legenda, eu vou dar uma breve ideia do que ele falou. Mas eu acredito que dê para ler, tá? O vídeo é bem curtinho. Remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love
that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Esse vídeo me tocou assim, de várias maneiras, né? De várias formas. A forma que ele fala, né? Você começa a ter todo um processo. Como a gente viu, ele matou uma mulher e a filha dessa mulher, né? E pegou prisão perpétua. Ele estava explicando como é que ele sempre enxergou o amor, né? Pois é, Sérgio, eu sei também, muito interessante. Para ele, o amor tinha uma relação com dor, né? E foi somente na prisão, um lugar totalmente desprovido desse sentimento, que ele pôde sentir o que é realmente o amor, né? Por quê? Porque esse amor veio, né? A maior lição veio de quem ele menos poderia esperar, que era a mulher, que havia perdido filha e neta, porque ele havia matado. Então, assim, eu vou te desafiar ainda mais. Agora, se ele tivesse matado a tua filha, teu filho, um parente seu, qual seria o seu sentimento em relação a ele? Alguém quer falar? Na verdade, eu queria muito dizer a você que a gente teria esse comportamento que ela teve. É difícil julgar se a gente teria, porque a gente tem uma teoria muito... Verdade. A gente vê, a gente lê, mas na hora H, que a gente tem que praticar, permita a Deus que, se acontecer um dia com a gente tenha essa grandiosidade que é o correto. Uhum. Você vê que uma atitude dela levou tudo bem, chegou a hora, foram as duas passagens dos dois, mas ela mudou uma pessoa. Ela mudou uma pessoa, sabe, para o resto das encarnações. Porque aquilo vai ficar dentro dele sempre. Sim. Então, o que ela fez foi lindo, mas não só lindo no sentido de apreciativo, mas o que a gente deveria achar que é normal fazer. Exato. É verdade. É verdade. E é interessante, porque se eu tivesse perguntado isso a Agnes, né, que a mãe, a avó, que perdeu em função do que esse homem fez, o que ela diria? Que eu retribuiria com amor. E que é isso. E que talvez pra gente ainda seja muito difícil, né? Mas, gente, olha só, observem só um detalhe. Eu não estou falando de Jesus aqui. Eu estou falando de Agnes, né? Eu estou falando de Agnes, que já nos ensina a olhar o outro com o mesmo sentimento que Jesus nos olha, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas isso só Jesus. E aí a gente distancia da possibilidade de melhora.
Porque a gente coloca que isso é coisa só de... Eu não sou Jesus ainda. Gente, não faz isso não. Sabe? Que ele é alguém modelo. Então, assim, putz, olha, tá difícil, mas eu vou tentar. Jesus faria assim. Né? E que se ele é alguém modelo, a gente não tem que se distanciar desse modelo. Aliás, ao contrário. A gente tem que trazer esse modelo para perto de nós. Não é distante, né? Estava assistindo uma reportagem bem interessante, e teve um professor que ele fez um comentário falando sobre a construção do avião. E aí ele virou e falou assim, olha, lá atrás era uma utopia, mas não era impossível. Utopia porque você pensar uma coisa muito pesada, voar, meu Deus, né? Uma utopia isso, mas não era impossível. Isso foi feito. Né? Então, fazendo uma analogia da ideia do que às vezes a gente acha que não, isso é, nossa, distante, isso é utópico demais. A verdade, a limitação está dentro de nós, né? Que a gente faça o esforço. É óbvio, ninguém numa encarnação sai, pronto, me transformei no nível que agora eu sou governador de um planeta, deixa eu ver escolher o nome desse planeta. Não é isso, né? Mas é o processo, essa é a ideia, né? Então, a minha proposta é que a gente se inspire também em Agnes, né? Que é a ideia. Agora, sim, vamos resgatar a história da mulher que André Luiz tem acesso, né? Essa história que eu falei. Ela, amante, tá? Se ressente pela nova postura adotada por esse homem e resolve, em função disso, acabar com a vida dele, que foi essa história que André Luiz mostra lá pra gente. Então, vamos trazer a análise hipotética, tá? Uma hipótese que ambos, aquela mulher e o homem, que ambos reencarnam, tá? E esse homem desenvolve um sentimento de puro ódio e vingança por ela, por tudo que ela fez. Deu uma martelada na cabeça dele, ele morreu na outra encarnação, blá, blá, blá. Ela também reencarna nessa encarnação, tá? E eles meio que, tipo assim, se reencontram porque a ideia é o reajuste. Ambos têm um sentimento já, assim, né, de desagrado que não conseguem explicar, que muitas vezes acontece, né, de você conhecer a pessoa nunca fez nada, você nunca viu nada, tem algo que te incomoda nela. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, vamos lá botar uma ideia que eles se conhecem, a situação assim, né, se sentem meio incomodados um com o outro, né, e aí não conseguem sublimar, talvez, né, esse sentimento, e a vingança, o sentimento de vingança prevaleça ali naquela relação, porque ele começa a ter vontade de praticar o mesmo ato que ela, mas sem saber exatamente o que era aquilo, até porque ele não tinha lembrança da vida passada. Aí, ou seja, a gente tem acesso a essa história. Qual é a sua, estou falando a sua participação nessa história, até o momento? Nenhuma. Você teve acesso à história dela e dele, né? Depois reencarnaram, vieram aqui, enfim. O cara tá ali naquela situação, né? Você não tem participação nenhuma. Até que você liga a TV e vê uma reportagem sobre um homem, esse homem, tá? Que matou uma mulher à martelada. Que isso, que absurdo, o cara pegou a mulher, matou a martelada. Você simplesmente não sabe que a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Ah, isso justifica? Óbvio que não. Explica? Caramba, ali teve um sentimento de ódio que não foi curado, a coisa estava lá, seja lá o nome que a gente vai dar, eu explico, não justifico. Agora, no entanto, acima de tudo, você começa a ter uma participação nessa situação. Sabe como? Sabe como você começa a participar disso? Quando nem ao menos você consegue emitir um pensamento de compaixão em relação à falha cometida. Nenhum sentimento de compaixão. Porque você está mais ligado na revolta, na raiva, no ódio, como é que pode, o que é isso, você começa a participar disso. Essa que é a verdade. Porque lembrando o comentário final de Aniceto para André, ele fala o seguinte nesse capítulo: seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Lembra que André ficou questionando o que aconteceu com ela? Na infância, será que ela teve acesso ao amor, a isso, aquilo? E aí Aniceto fala, seus pensamentos de fraternidade auxiliaram demais essa irmã. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Que tipo de sentimento eu estou jogando para o outro
seja a atrocidade que a gente tem acesso do outro, né? Então, bora começar a pensar diferente? Quando alguma atrocidade chegar ao nosso conhecimento? E eu digo o seguinte, pessoal, se compaixão está muito longe, que tal tentar ser neutro? Sabe? Já é um bom começo. O neutro é aquele assim, gente, não vou ter esse pensamento de ódio, não vou ter pensamento de raiva, não, sabe? Então, assim, que a gente tente, então, pelo menos, ser neutro. Queria trazer uma experiência pessoal para falar um pouquinho desse sentimento e se fazer entender, né? Em 2017, eu vivi uma situação, aliás, esse é um ano que eu nunca mais vou esquecer nessa encarnação. Meu chefe, na época, agiu assim de uma forma que eu não imaginaria. Não esperava que essa atitude viesse dele, até porque eu já trabalhava com ele mais de 10 anos. E sem entrar em detalhes assim, ele teve uma atitude contra mim que foi uma bela facada nas costas. Não atingiu meu corpo, mas atingiu minha alma. Foi muito doloroso, assim, a atitude dele, e eu acabei saindo da empresa na época. Eu perdi o contato com ele depois disso, né? E nos anos consecutivos, o meu esforço se concentrou em tentar ser neutra quando eu me lembrava dele, né? Porque eu tive, né, durante alguns momentos, a vontade mental, sabe aquela vontade mental de prejudicar no sentido de ter pensamentos que não eram agradáveis em relação a ele, né? Então eu ficava tentando me controlar. Eu não alimentava esse sentimento, pelo contrário, as poucas vezes que esse sentimento me visitou, eu procurava substituí-lo por outro, né? E buscava, no mínimo, ser neutra. Não ter ódio, nem amor, nem ser neutra. Se eu não consigo, eu não quero emitir ódio, mas se eu não consigo amá-lo, eu vou ser neutra. Procurava esse caminho. Até que esse ano, no início do ano, pessoas em comuns que a gente tem, me conhece a ele, né? Numa conversa de telefone, falando de um monte de coisa, eu descobri algumas consequências sérias em função de algo que aconteceu com ele e acabou levando ele a também sair da empresa, enfim, algumas situações. Depois de todo aquele conteúdo sorvido, né, de tudo que eu fiquei sabendo e tal, imagino quanto que ele deve ter sofrido também, eu desliguei aquela ligação. E eu nunca mais vou esquecer a minha reação, porque eu comecei a chorar. E sabe qual foi o motivo do meu choro? Por identificar dentro de mim que em nenhum momento, durante o relato da pessoa que falava o que tinha acontecido com ele, eu não soltei em nenhum momento um tipo, bem feito. Sabe, em nenhum momento. Eu não tive vontade de fazer isso, ao contrário. A minha vontade era gigante de fazer uma oração. E foi o que eu fiz. Quando eu desliguei a ligação, eu fiz uma oração e pedi que ele se fortalecesse, que ele se equilibrasse. Então, assim, eu já consegui identificar, sabe? Conseguir identificar essa qualidade dentro de mim, no meio de tantas imperfeições que eu ainda tenho, foi um momento ímpar. Porque ele me prejudicou tanto, ele me trouxe tanto sofrimento, foi uma situação tão complexa. E quando eu vejo que ele também está passando por uma dificuldade, sabe, eu entender que, caramba, ele deve estar sofrendo, eu vou fazer uma oração por ele. Então, assim, talvez eu já tenha, né, conseguido naquele momento sair da neutralidade, mas não tenha dúvida que a neutralidade, o esforço de ter feito isso durante muito tempo me ajudou a chegar nesse patamar. Porque imagina, é muito difícil às vezes você, né, querer que mentalmente prejudicar o outro, falar um monte de coisa e de repente, vou fazer uma oração por ele. É muito difícil. É um processo, né? E aí eu achei interessante o sentimento que me veio ao final. Então eu acho que talvez o caminho seja ele. Foi para mim, talvez seja para você também. Alguém quer falar alguma coisa? A gente, Aline, a gente teve uma atividade, eu acho que há 10 anos atrás, não me lembro quanto tempo atrás, até seja uma lembrar, África, Rodrigo, a gente teve um momento, né, que a gente... Oi? Eu tô o quê? Eu tô com a mão na câmera? Opa, desculpa, gente. Sim. A gente tinha que entrar em contato, né, a gente teve uma reunião, a gente tinha os mentores com a gente e tal, e nós tínhamos que entrar em contato com uma pessoa
que primeiro foi perguntado assim, me diga alguma pessoa que te fez mal, pensa. Cada um pessoa sua que te fez mal, que te magoou e tal, tal, tal. Bom, então vocês têm um trabalho pro Natal. Ah, que legal. Vocês vão ligar para essa pessoa e vão pedir desculpa a ela se vocês fizeram alguma coisa de ruim. Se de repente alguma coisa fez você levá-las, só que a gente não sabia. Então, na hora que a gente pensou na pessoa, a gente pensou as pessoas que tinham magoado realmente a gente de uma forma bem... Então, olha, acho que é um exercício, não sei se todos que participaram, os que participaram estão aqui, alguns, foi um aprendizado, Aline, para o resto das nossas vidas. Imagina. Porque você tinha que entrar em contato com a pessoa que te fez mal e dizer, Nossa. olha, se eu fiz alguma coisa que te levou a fazer isso, eu peço perdão. E conversar com a pessoa. Olha, na hora a gente tem um pensamento, sabe assim, para que eu pensei nessa pessoa? Se eu soubesse, eu não tinha pensado nessa pessoa. Mas por um outro lado, né? Lembra, Marcos? Você lembra disso? Tu lembra, na verdade, eu estava lembrando agora, e assim, nem era uma pessoa necessariamente, podiam ser várias pessoas. Várias. E teve gente que escreveu. E aí aquela hora que você soltava assim, botava todas as pessoas que de alguma maneira estavam te afetando ali, né? Ou você julgava isso, que na verdade é a gente que se afeta, né? E aí eu lembro disso também perfeitamente, que aí depois falava, por que eu botei isso tudo, né? Eu tenho que ligar para essas pessoas, né? E foi um dos exercícios mais difíceis que a gente... Meu Deus! Sem dúvida. Olha, Aline, acho que você contou disso e realmente pra gente. E é um exercício, acho que foi mais de 10 anos, deve ter sido uns 15, eu não sei. Mas foi um exercício que foi tão importante pra gente que até hoje a gente lembra dele e até hoje a gente... Não foi pedido a gente para fazer de novo, mas a gente lembra até hoje e valeu a pena, né? Um comentário, Dinda. Simone, desculpa, gente, esse hábito de chamar ela de Dinda. Todo mundo sabe, né? Mas foi muito engraçado que, assim, a gente sempre escuta, né? Inclusive no preparo de hoje foi falado sobre a importância do perdão, do se libertar. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente sentiu na pele o quanto a gente queria ter superado isso. Porque você escrevia os traumas, assim, tinha 10 pessoas para ligar. Se eu tivesse perdoado e deixado aquilo passar... E aí Exatamente. a gente sentiu nesse termo, eu estou brincando aqui, mas é verdade. O quanto essa carga pesada que a gente traz com a gente no dia a dia e que a gente fica ressentindo, né? Sentindo novamente tudo aquilo que nos machucou. E aí a gente teve esse exercício que, além do conceito em si ser muito importante, a gente até na nossa pequenez humana falando, seria muito mais fácil se eu já tivesse deixado aquilo ir. Porque agora eu vou ter que ligar, porque eu me propus a fazer uma coisa para resolver. Então, assim, e aí eu faço um paralelo, eu lembro que eu fiz na época, e, enfim, posso estar viajando um pouco aqui, mas é meio que o que a gente faz quando a gente pensa em outra vida, né? Não, eu não vou me conciliar com essa pessoa agora. Então, em algum momento, você vai encontrar pelo caminho. Vai ter jeito. Exatamente. Então, não era melhor não ter cultivado esse peso todo do que você ter que ligar absolutamente do nada para uma pessoa que às vezes você não via antes. Então, assim, é meio que isso. É como se você encontrasse em outra vida a pessoa que te machucou quando você tinha 10 anos de idade nessa. Então, assim, é uma simbologia, uma comparação aqui, mas que eu lembro que me fez refletir bastante na época. Imagina. É um conceito bem E assim, isso que você está falando, se você parar para pensar, quando você tem alguém, tá, sei lá, da tua casa, alguém que você ame, e que de repente você faz uma coisa que você precisa pedir desculpa, aquilo te incomoda, você imagina uma situação nessa proporção, entende? Nossa. Rodrigo, você levantou a mão? Pois é, acabou que depois do exercício virou um desafio nosso. Toda vez que a gente tinha um desafeto para alguém, a gente ficava pensando, ih, caramba, será que no final do ano a gente vai ter que ligar para a pessoa? Melhor não. Perfeito. Uma forma, inclusive, de se policiar, né? Nossa, não, perfeito, adorei. E assim, bom, no capítulo seguinte, lá André nos brinda com uma linda prece de Ismalha, ela, um espírito, né, que já está no nível. Momento que a gente observa que, segundo os ensinamentos de Aniceto na prece,
né, nós encontramos a produção avançada de elementos força. É muito interessante quando ele fala da questão da prece. E ele fala que tais elementos chegam de Deus em quantidade igual para todos, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber, né? Essa capacidade, ele ainda salienta, que é a conquista individual para o mais alto. Então, a questão é, pessoal, como você faz a tua prece? Aliás, você sabe fazer prece? Né? O que é necessário para proferir uma prece que seja realmente eficaz? Eu trouxe um vídeo que eu sempre gosto de dar uma quebrada para a gente visualizar isso de forma lúdica, né? E não poderia ser, claro, sempre, né? Os meus queridos os amigos da luz vão aqui. Peraí, acho que não é isso. Peraí. Sumiu. Vai. Quem disse que comer vegetais é sem graça? A Bili fez marmita 100% vegetais e super criativa. Que eu tenho para fazer. Eu não estou querendo cobrar o senhor. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu fiz uma lista. Amar o próximo. Eu amo o próximo. Eu amo o próximo. Eu amo o próximo do próximo. O próximo do próximo do próximo, que já não é nem tão próximo. Assim, eu tô amando também. Para garantir, eu tô pegando um raio aqui de 1 quilômetro. Tô amando. Se aproximou, amei. Caridade. Eu faço. Eu sou um cara caridoso. Essa semana mesmo juntei um bocado de roupa aqui que não estava dando em mim, que eu engordei um pouco, doei mesmo, sem problema. Na rua, quando estou andando, se aproxima o irmãozinho menos favorecido, meu pai. E chega pedindo um dinheiro, quando eu tenho, eu dou, eu bato papo. Eu nem ligo para aquele cheiro de CC, aquela coisa da pessoa que não toma banho há muito tempo. Não estou aqui para julgar. Podia ter tomado banho? Podia. Tem que a pessoa é feita em chafariz. Não interessa, tô ali, amando. Prendi a respiração e tô aqui. Orai e vigiai. Ó, o senhor pode ver. Vigiar, então, estou vigiando direto. Eu sei de tudo que está acontecendo comigo. Eu estou sempre me vigiando. Quando eu menos espero, vigiei. Ó, honrar pai e mãe. Eu sou manso. Eu deixo ver as criancinhas. Eu dou minha cara a tapa, entendeu? A outra face eu dou. Eu tenho chona boa. Eu zerei o Sermão da Montanha várias vezes. Eu não estou dizendo que sou um espírito de luz. Humildade. Você anotou aí? Eu não quero cobrar, senhor, como disse, mas tá certo o que eu tô passando. Eu tô desempregada há 8 meses. A Juliana, minha mulher, me deixou para ficar com outro cara. Eu tô devendo cheque especial, eu tô enterrado. Não tô cobrando, não. Eu sei que se o senhor disser assim, não, é assim que tem que ser, aceitei, porque o senhor sabe de tudo. Tô aqui para sofrer, entendeu? Se for preciso, mas vê aí se é isso mesmo, porque, ó, eu sei que é muita coisa para resolver. Imagina, o senhor tem um universo inteiro para tomar conta. É muito buraco negro, muita galáxia, uma humanidade enorme, muita gente, muitas moradas na casa do meu pai, né? Muita morada, o senhor também podia ter feito um pouquinho menos de morada. O senhor sabe de tudo. O senhor está ligado assim, em várias coisas. Como é que o senhor vai saber o que está rolando comigo, Alberto, aqui de Madureira? Não dá, mas tem um ditado aí que diz que não cai uma folha da árvore que não seja do seu conhecimento. Pai, o que tem a folha? O senhor precisa focar, prioridade, não importa, tem milhões de árvores, as folhas caem mesmo, não vão passar do chão. A árvore não vai morrer. Custa o senhor tirar o foco um pouco da folha da árvore e botar no meu cheque especial? Pela sua vontade, o senhor é onipresente, onipotente, oni tudo. Pela sua vontade, eles aumentam o meu limite, entendeu? Sem consultar Serasa, sem consultar SPC, Deus é 10. Senhor... Pai, eu não quero cobrar, não. Se o senhor achar que é isso mesmo, Alberto tem que se lascar, vamos lá. Mas se não for isso, pai, dá uma aliviada aí. Ok? A gente está combinado, né? Então tá bom, então eu vou dormir. Assim, muito obrigado pela minha família, pela minha saúde, a minha vida, enfim, blá blá blá, aquela coisa que eu falo sempre. Tá? Assim seja.
estava vendo você aqui fazendo sua prece e você estava fazendo uma lista de cobrança, cobrando a providência divina, é isso mesmo? Não é cobrando, não. Eu estava assim, só dando uma relembrada e mostrando como é que eu estou indo direitinho nas coisas, né? E mereço um alívio. Sim. Nós temos uma lista aqui sua também, ó. Esse livrão aí? Sim. Isso é coisa que eu vou ganhar? Não. É uma lista de cobranças sua, de dívidas passadas. O quê? Isso. Você está pretendendo pagar agora tudo de uma vez? Não, parcela isso aí? Já estava parcelado. Ilusão de ótica, eu não tô vendo ninguém. Isso é sonho, eu não tô vendo espírito nenhum, não tem livro nenhum aqui. Ó, sumiu. Não, quer ver? Gente, comentários, pessoal. Quem quer falar alguma coisa? Todos com preguiça. Esse é um dos mais engraçados dele. Ele é muito bom. Adoro. É muito Gente, bom. E assim, aquela parte que ele fala do o que tem a folha, concentra, o que tem a folha? Eu não aguento aquilo, gente. Mas fale, alguém ia falar alguma coisa. Não, mas assim, passa uma coisa de intimidade com Deus, entendeu? Tirando a brincadeira, obviamente, mas já teve até um outro vídeo de prece também, demonstra uma intimidade que realmente eu acho que nós precisamos e podemos ter com Deus. Eu acho que a ideia da intimidade é interessante, mas eu acho que assim, é que a gente é tão, às vezes, a gente ainda é tão criança espiritual que a gente não sabe nem o que pedir, né? Então a gente fica listando, falando, e na verdade, eu acho também, inclusive, que muitas vezes a gente acha que precisa falar, né? Que prece tem que falar. Gente, muitas vezes você não precisa nem falar para fazer uma prece, né? A mente está ali, se ela está conectada em Deus, aquilo é uma prece. Eu lembro quando eu era pequena, da Igreja Católica, fazendo catecismo, aquela coisa toda, né? Tinha a obrigação de rezar, eu não entendia direito, todo o meu conceito passado lá, eu meio que não entendia muito bem o propósito, minha mãe meio que me obrigava a ir, e eu lembro que tinha assim, eu deitava e ia dormir, esqueci de fazer a oração, eu tenho que levantar, eu tenho que ser de joelhos, eu achava que tinha que ser de joelhos, e eu já cansada, já quase pronta para dormir, mas aí a igreja tinha falado, a moça lá da igreja tinha falado, e aí eu levantava e ficava de joelhos e fazia uma oração. Gente, concentração, zero. Pensamento voltado para o Pai, esquece. Era a obrigação que na minha cabeça precisava cumprir aquilo, né? Então, algo desprovido do sentimento. Tudo que a gente faz e que realmente o outro vai sentir, você mesmo, tem que ter sentimento. Esse é o ponto. Você pode falar o que você quiser, mas sem sentimento a conexão acontece, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma coisa que eu pensei... Oi, gente, boa tarde. Nem tinha falado aqui. Uma coisa que eu pensei desde o início já estava na minha cabeça, eu estava com vontade de trazer, é que eu li uma vez, estava falando sobre as leis divinas, né, as leis universais, e falou sobre a lei da ação e da reação. Aí trouxe um comentário que eu achei interessante, que foi o seguinte: já que a lei da ação e da reação ela é exata, a gente devia se preocupar menos com o que a gente recebe e mais com o que a gente dá. Porque tudo que a gente está recebendo é consequência de alguma coisa que a gente fez. Isso veio na minha cabeça em alguma coisinha que você falou no início aqui da conversa, e agora quando vi esse vídeo, e ele pedindo várias coisas, em vez de estar preocupado com aquilo que ele está dando, porque na verdade tudo que ele está recebendo agora foi consequência do que antes ele deu. Até aquele livro das dívidas dele e tal. Então, achei esse comentário super, super interessante. Interessante. E aí, para finalizar os ensinamentos de Aniceto nesse capítulo, ele fala o seguinte, que Deus socorre o homem pelo homem, né? Eu achei isso fantástico. Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar o semelhante e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, assim, nós somos instrumentos da divindade. Olha que poder é isso, né? Olha a nossa capacidade. A gente não tem a consciência do que somos capazes diante dessa capacidade de entrega de ajuda ao outro. Porque é isso mesmo, Deus utiliza cada um de nós
como ajuda para o outro, porque é uma forma que a gente tem para evoluir, né? Então, assim, se foi dada a você a escolha de fazer aquele bem, a oportunidade está ali, né? Você vai pegar ou não. Isso vai ser uma escolha sua. E aí o desenvolvimento vai fazer... Por isso é que nós somos coautores da nossa história, né? De alguma forma, a gente está ali trabalhando para que a gente possa se desenvolver, e esse mérito não é do outro, é nosso, pelo nosso esforço, né? Então, diante de toda aquela cena que aconteceu durante a prece de Ismael, não sei se vocês lembram, né? Que a forma que cada um dos envolvidos emana a própria luz, né? Aniceto nos ensina que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos desencarnados. E aí ele ainda fala uma frase muito, muito, muito importante, que ele diz o seguinte: não há prece sem resposta. Pessoal, eu vou repetir. Não há prece sem resposta. O que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente coloca uma expectativa de a resposta, eu pedi, e a resposta, e o que vai acontecer tem que ser assim. Como não acontece daquele jeito, a gente, Deus não me ouviu, Deus não me atendeu. Será que a gente está conseguindo colocar um entendimento real para que aquilo que esteja acontecendo, né? Então, assim, que a gente tenha a maturidade de, quando fazer a oração, também poder receber a resposta de Deus com maturidade, né? Que a gente possa desenvolver essa sutileza. Isso eu acho que é uma forma da gente se conectar ainda melhor. Porque uma vez que eu faço uma oração, coloco a expectativa de como ela vai vir, de como o que eu quero vai vir, e não vem, eu começo a entender que a oração não tem esse poder todo. Eu começo a entender que Deus não vai me ouvir mesmo, então eu não vou fazer. E eu abro mão de um dos instrumentos mais poderosos ao meu alcance que eu tenho. E é uma pena, porque na imaturidade eu entendo que ele não está me entregando, então eu também não vou fazer. Que a gente consiga refletir, pense que o caminho não é esse, né? Eu acho que essa que é a ideia. Bom, e aí ainda, né, que nos demoremos, ele fala, né, que ainda que nos demoremos nas lágrimas, nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Não tem como a gente estar desamparado quando você tem crença na divindade, né? Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento. E aí, na verdade, à medida que eu vou me desenvolvendo e tendo a capacidade de compreensão, entrando naquilo que eu falei, né? Entrando na ideia de eu entender como é que são essas respostas de Deus, né? Para cada gesto de bondade que a gente consiga realizar, que a gente não espere do outro, mas que a gente faça aquilo, ou seja, também desenvolvendo o processo de maturidade para que o meu ambiente mental também esteja em consonância com o que se espera de mim. Pessoal, algum comentário até aqui? Alguém quer fazer algum adendo? Alguém quer fazer algum comentário? Dá para seguir? Está todo mundo entendendo? Aline, posso fazer um comentário ainda sobre o vídeo? Claro. É uma coisa que me chamou muita atenção também, que eu acho que é muito natural, infelizmente, é muito natural, é que eles brincam no final na hora de agradecer, e muitos de nós, a gente é exatamente assim, né? Na hora da lista de pedir coisa, olha, dá uma olhadinha aqui no meu desemprego, na minha mulher que me abandonou, no meu cheque especial, e vai seguindo a lista. Aí na hora de agradecer, só para lembrar aí, para agradecer aí minha família, saúde, e aquele blá blá de sempre. Obrigada mesmo, que assim seja, graças a Deus. Então, assim, é uma verdade que muitas vezes, assim, e eu acho que mais do que a prece, eu acho que na nossa vida a gente ainda é muito assim. Na hora de você pensar, pensa numa coisa do seu dia que te fez mal. Vem na hora. Às vezes, quando faz a mesma pergunta para o que te fez bem, você demora muito mais, entendeu? Então, eu acho que na prece fica ilustrado no vídeo, mas eu acho que é uma tendência ainda que a gente, enquanto humanidade, precisa trabalhar. De realmente tentar ver o copo meio cheio e agradecer mais, para reclamar menos também, sabe? É verdade. Boa atenção. E é uma verdade isso, Mariane. E é engraçado que esse é o esforço que eu faço diariamente, sabe? De olhar as coisas que eu tenho à volta e conseguir, e tentar agradecer muito mais. Porque a gente tem uma tendência mesmo. E assim, naturalmente a gente já está num ambiente que é desafiador, né?
Tudo foi montado para que a gente possa realmente evoluir. Agora, é muito difícil você estar todo o tempo feliz e saltitante com o que você tem. A gente não tá nada, entendeu? Ah, nossa, eu sou tão grato. Isso, essa é a ideia. Nós somos gratos. Nossa, tanta alegria, tanta felicidade. Meu Deus, eu choro de felicidade quando eu acordo pela manhã e eu tenho que ir para o meu trabalho, ou eu estou virtualmente, que seja, né, no home office ainda, e que eu tenho que lidar com aquele chefe complicado, e que eu tenho que dar com aquela colega de trabalho que só fala mal do outro. Ai, é tão maravilhoso esse ambiente. Não é, gente, né? É cansativo, é desgastante, é complicado. Nossa, a faculdade está me exigindo tanto, é tanto trabalho, o que vai ser do meu futuro? Aí você começa a colocar uma expectativa, tem uma cobrança da sociedade, tem isso quando você é adolescente. Então, cada fase da tua vida tem uma dificuldade. A grande questão, o que você vai fazer com ela? Você vai ser, né, o grande sofredor e toda hora tem um problema e toda hora está horrível, a escolha é sua, né? Eu não queria ser essa pessoa. Eu faço esforço para entregar outra coisa para o outro, né? Porque senão fica cansativo, né? Mas é um exercício diário, essa que é a verdade. Mais algum comentário? Bom. Então, depois... Fale, Ricardo. É uma coisa bem rápida, uma coisa que você falou, que é bom a gente ressaltar. Por acaso, ontem nós estávamos fazendo o estudo do livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. E a página que foi colocada ontem foi justamente essa ideia de Jesus estar mais próximo e não colocar Jesus num pedestal. Então, Jesus é um amigo muito querido, que ele está ao seu lado, mas ele só vai te ajudar com uma condição, se você fizer a tua parte. E qual é a tua parte? É você justamente amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, perdoar, não julgar, né? Tudo que está no Evangelho. Se você conseguir, ou tentar pelo menos fazer o que está no Evangelho, aí teu trato de Jesus. Aí nós vamos estabelecer uma relação de amizade. Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia. Perfeito. E eu acho que reforçar sempre que Jesus não está distante como a gente imagina. Porque eu acho que também, muitas vezes a gente, nossa, eu sou tão imperfeito, nossa, Jesus, né? Falando dessa questão da imperfeição, eu convido a vocês procurarem, depois eu posso colocar até no nosso grupo, um vídeo de uma palestra de Divaldo falando de Maria de Magdala. Nossa, é muito lindo, sabe? Porque como foi o processo dela até encontrar Jesus, toda a transformação dela. Então, assim, que é isso, e ela fala, né? Você cuida dos leprosos, você vai cuidar de alguém que tem lepra na alma, que sou eu, né? E aí ele fala, não me importa o que você fez até agora, não importa o que você vai fazer daqui para frente. E é isso, o convite é esse. Errou muito, sabe? Você não se considera um merecedor. Na verdade, você vai ser merecedor sempre, porque nós somos para Deus, né, a criatura que ele montou e está ali, com puro amor, num ato de amor infinito. Nós fomos ali vindo desse Criador. E aí pensa, tem Jesus, todo o ensinamento que ele trouxe, né? E ela se entrega de uma forma que gente, assim, é de chorar. A história dela é de chorar, é incrível. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos lá. No capítulo 27, ele nos mostra lá o perdão, que ele é capaz, né, que o perdão é capaz, do que ele é capaz de fazer e por que ele deve ser a nossa meta e o nosso maior tesouro a ser conquistado. A gente até já falou sobre isso aqui. Esse capítulo mostra que um amigo de Alfredo, aquele que havia caluniado Ismalha, né, quando ambos estavam encarnados, para quem não se lembra, ele faz com que Alfredo acreditasse que Ismalha, que é a esposa dele, né, o havia traído, e ele só descobriu bem depois da morte dela que tudo não passava lá de uma mentira, né, e que foi montada por esse falso amigo. Diante dessa atitude de Alfredo, diante disso tudo, ele não conseguiu evitar um sentimento de mágoa e rancor por esse amigo, o que fez com que ele se colocasse num nível diferente de Ismalha, que já estava no nível mais evoluído. Bom, que já havia atingido esferas mais elevadas, né? E aí esse fato fez com que ele naturalmente não frequentasse o mesmo ambiente que ela.
porque ele estava num nível abaixo, digamos, falando assim, num nível inferior, né, na evolução. E quando é que isso começa a acontecer? Quando ele começa a elevar seus próprios pensamentos e sentimentos em relação ao traidor. Olha esse exercício que vocês falaram, da importância, né, de cravar uma faca no nosso orgulho e realmente falar com o outro. Só assim a gente vai se libertando dessas amarras, né, das imperfeições. Então, pessoal, assim, a ideia é essa, né, essa entrega para o outro, esquecendo do nosso próprio orgulho. Alfredo, ele só conseguiu ascender quando ele mudou a sua forma de pensar em relação a Paulo. E Paulo significa para Alfredo um instrumento, né, para que ele possa tentar, porque na verdade é o seguinte, vamos pensar o seguinte, se você tem uma pessoa, essa pessoa te machucou, essa pessoa te traiu, enfim, uma série de situações que você viveu ali com aquela pessoa. O sentimento que você tem com ela é um sentimento de rancor, de mágoa. Se você não trabalhar isso, você vai estar ligado àquela pessoa até que aquilo se resolva. E você não quer nem ver aquela pessoa. Nossa, eu não quero nem ver essa pessoa na minha frente. Esquece. Todo esse sentimento está te colocando assim, grudado nela. E aí é contraditório, porque ao mesmo tempo que eu não quero saber daquela pessoa, né, eu me ligo a ela absurdamente em função do sentimento de rancor, mágoa e ódio que eu tenho. Então, na verdade, quando eu faço esse exercício, eu me desprendo, porque no meio eu boto o amor, e amor é leve. Né? O sentimento de compaixão, de compreensão é leve. Você não carrega esse fardo pesado. Essa que é a verdade. Então, assim, que fique gravado, né, nos nossos corações que o dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança, porque você fica, né, querendo que o outro se repare, você joga para o outro. O que você está fazendo? Qual é a sua participação nesse processo? É tão fácil jogar para o outro, não é? Mas o que nós estamos fazendo para ajudar em todo esse processo? Fale aí, Rodrigo. Estava lembrando aqui em estudo de linguística, de comunicação e tudo, e a gente costuma dizer que o cérebro não processa o não. Né? Então, quando a gente fala, eu não quero mais sofrer, o que o cérebro está processando? O sofrimento, para depois a gente tentar racionalizar aqui o que eu vou substituir no lugar de sofrimento. Eu vou tentar pensar em alguma outra coisa. Então, quando a gente tenta processar na linguagem negativa, a gente só está detonando o nosso próprio resultado. Exatamente. Então, o ideal seria que a gente sempre processasse, sempre pensasse na forma afirmativa. Então, no lugar de eu não quero mais sofrer, eu não quero mais que ele incomode a minha vida, não quero mais aquilo, no lugar disso, como é que eu posso me expressar do jeito que o universo vai entender e vai trazer aquilo para mim? Então, quando a gente olha para o positivo, ao invés de olhar para a fuga do negativo, a gente começa a se conectar melhor com a espiritualidade e com o universo. Perfeito. É isso aí mesmo. E às vezes é tão sutil, né? E é engraçado porque, por exemplo, o fato de estarmos aqui reunidos, da gente trocar, da gente falar, já mostra uma certa capacidade, uma certa maturidade desse espírito para se abrir para isso. Porque quem dorme o sono profundo, né, dessas verdades, na verdade vai chegar e falar assim, tem paciência para isso? Nossa, não, isso é muito chato. Porque não está sintonizado e não está voltado para isso. Quando eu começo a desenvolver uma certa percepção, né, e começo a ficar atento, isso é um indício que já existe uma certa maturidade espiritual para que eu possa querer ter acesso a essas verdades. E muito mais, uma vez que eu tenho acesso a essas verdades, elas fazem sentido para mim. Opa, caramba, tem sentido isso. Caramba, porque, gente, quem aqui não tem uma experiência para falar de quando começou a ter acesso a essas informações que a doutrina espírita traz? Aquilo ali não bateu de uma forma, assim, caramba, e muito lógico isso. Que sentido que faz tudo isso?
né? E aí você começa a trabalhar tudo. E aí tem essas obras que a gente está estudando que são maravilhosas, caramba. Alguém quer fazer mais um comentário? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma fala de Emmanuel. Eu sou apaixonado pelas falas de Emmanuel. A Emmanuel traz muito conhecimento, né? Ele traz muito, exatamente, traz muito conhecimento. E aí tem, lá no livro Justiça Divina, que foi psicografado por Chico, né? Ele diz o seguinte: cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço, é a lei do mérito da qual ninguém escapa. Então é interessante porque é pensar nisso, né? Que cada consciência é filha das próprias obras. O que você está construindo nessa vida? Existe a preocupação de você realmente sair daqui melhor do que entrou? Ou você está sendo levado pelas ondas e deixando a vida levar, e seja lá que caminho você vai trilhar? Né? Então, assim, que a gente tenha consciência disso. É interessante, porque eu comecei a ter contato com a doutrina, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, quando um professor de física me deu um livro. E eu li aquele livro, a história falava de reencarnação, e a reencarnação fez muito sentido para mim. E depois dali eu comecei a buscar algum material, livros de romance, que a gente começa muito com livros de romance, né? Livros de romance, não estudava a doutrina por si só. Poucos anos se passaram e eu comecei a dizer que eu era espírita, porque era muito lógico, embora minha mãe tivesse me colocado no catecismo, embora minha mãe me obrigasse a ir para assistir a missa aos domingos, eu ia, por respeito à minha mãe, porque eu não podia falar para ela que não ia. Mas a doutrina espírita era muito lógica para mim, fazia muito mais sentido. E é muito curioso, porque talvez uns 6 ou 7 anos depois eu me vi numa situação muito clara e nítida, que se eu não fosse espírita, eu teria tomado uma atitude completamente diferente. Então ali eu já tinha desenvolvido uma certa consciência e não fiz. E não tomei um ato que certamente hoje me traria um nível de arrependimento gigante pelo conhecimento mais acentuado que eu tenho. E a partir daquele momento eu comecei a observar que ser espírita era muito mais do que pegar a teoria e ler, mas sim de tentar colocar todo aquele conhecimento em prática, que esse é o grande desafio, sabe, gente? É o grande desafio. Então, assim, falando da doutrina espírita, falando de amor, né, e o último capítulo, ele fala do casamento que acontece lá, e André ainda questiona, mas aqui acontecem casamentos? Né? E ele fala que sim, acontecem. E aí, na verdade, é o que eu desejo para vocês, é o que eu desejo para a gente, muito amor, né? Inspirado nessa ideia, em falar de amor, em falar desse sentimento, eu vou pedir para Braulio finalizar o nosso estudo. Eu fiquei apaixonada por esse cordel que ele trouxe e quero compartilhar para finalizar com vocês, de forma mais leve. Deixa eu procurar, nunca acho. Aqui. Ser diferente é ser raro e ter coragem de ser. É ser único no mundo e às vezes nem perceber que igual só a certeza que todos vamos morrer. Então, seja diferente nas simples coisas da vida, que mesmo cansado escolha a estrada mais comprida. Que não busque ser perfeito, se aceite do seu jeito e viva com alegria. Se todos fossem normais, exatamente iguais, que falta você faria? Eu não quero que meus versos soem como um clichê, mas se for para ser igual, que seja igual a você. Que não seja só mais um, que não seja tão comum por medo de ser julgado. Que no mundo de rancor, você possa ser amor, para amar e ser amado. Pois bem, repare
Que tanta gente no mundo corre em busca do amor. Alguém que seja ideal. Aquela altura, aquela cor, aquele extrato bancário, aquele belo salário. Há quem ligue para a idade, para a raça, religião. Mas quem busca perfeição não busca amor de verdade. O ideal é amar, inclusive o diferente. Afinal, que graça tem amar uma cópia da gente? Procure sem ter critérios. O amor tem seus mistérios, deixa a gente atordoado. Você sai para procurar e ao invés de achar, acaba sendo achado. E quando o amor lhe acha, não tem para onde correr. Finda logo essa besteira de 1000 coisas para escolher. Finda todo o preconceito. É como se no seu peito coubesse o mundo inteiro, com todo tipo de gente. E aceita que o diferente é só alguém verdadeiro. Percebe que a estrada é repleta de amor e você nessa jornada vai sorrir, vai sentir dor, vai errar, vai acertar. Na peleja encontrar um sentimento real. E uma dica, companheiro, se o amor for verdadeiro, já é o amor ideal. Então, que a gente, inspirado por Braulio, a gente possa finalizar o estudo com esse sentimento. E abrir agora para vocês, alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa. Estou aberta. Verificando se a gente recebeu alguma pergunta aqui no WhatsApp. Uhum. Acabei esquecendo de ver. Não. Perfeito. Acho muito legal ali nessa coisa que você traz, esses vídeos assim, que vão do humor para a gente pensar, sabe, a reflexão, o poema. Obrigada. Obrigada Nossa. pra gente, por você cuidar tanto desse encontro. Obrigada. Obrigada mesmo. Poxa, eu que agradeço. Eu sei. Bonito isso, esse cuidado de cada ponto, de trazer uma coisa a mais. Puxa, humildemente eu te agradeço muito por isso. Tinda, eu estava reparando também um pouquinho nisso, porque assim, você trouxe alguns vídeos hoje, e é muito legal que tem vídeo, desde um vídeo de humor, mas com uma mensagem, até um vídeo como esse que encerrou o encontro, lindo, assim, de palavras, de sentimento, né? Então é legal você falar que o vídeo dá uma quebrada, e eu acho que dá uma quebrada muito mais do que isso, é um negócio de você realmente usar de algumas ferramentas ali para fazer aquilo ser muito mais, assim, muito melhor compreendido, né? Sim. Então é muito legal, acho também é uma das coisas que mais me chama a atenção, assim, porque fica mais leve, e a gente acaba conseguindo absorver melhor, né? E até, desculpa, para dar um exemplo de como esse curso está sendo importante, que é importante para todos nós. Eu estava com a Gilmara hoje, sentada na praça, esperando o Matheus cortar o cabelo lá. E a gente estava conversando e tal, aí veio um rapaz, e eu não escutei, não entendi. Ele me pediu alguma coisa, eu achei que era dinheiro, e eu realmente não tinha dinheiro trocado para comprar agora. Eu falei, meu amigo, desculpa, eu não tenho. Aí passou, aí a Gilmara olhou para mim e falou assim, puxa, a gente ouviu na semana passada, né? O rapaz tinha pedido comida e a gente não deu. E eu não tinha ouvido, e ela ouviu, mas assim, como eu falei não na hora, ela ficou... E pra gente foi tão importante aquele encontro, porque a gente falou assim, é verdade. Nossa, a gente sempre pensa assim. A Aline falou assim, a gente lembrou. Aí nós saímos atrás do homem. Para encontrar o homem. Aí ficamos chateadas porque não achou. Eu falei, puta, pelo amor de Deus, me ajuda a achar esse homem. E a gente ficou triste mesmo, sabe? Daqui a pouco a gente vê o homem vindo na nossa direção. Ele tinha sumido. Ai, cara, mas foi uma alegria tão grande. Eu falei, meu amigo, ele, sou eu? Eu falei, vem cá. Aí falei com ele, a gente foi lá, enfim, pagou, né? Mas não foi isso, foi ver que a gente, sabe, aquilo que você... Claro, a gente sempre tenta ajudar, mas aquilo que você colocou... Fez tocou, né? Que na hora a gente, caramba, hoje é dia de mensageiros, aí, é o nosso... Foi legal, você vê como é, né, Gilmara? Como é que é... Como é que fica? Nossa, como é que ficou? Exatamente, E eu acho que essa que é a proposta, sabe? Eu procuro trazer, quando eu falo da quebrada, eu acho que é justamente, já que eu estou falando isso, deixa eu mostrar aqui
que é aquela história, né? Não está entendendo, desenha, né? E aí, de repente, você vai e entende melhor. E é isso, acaba fixando. E o exemplo que você trouxe, Simone, é perfeito. Esse é o grande objetivo, né? Maravilhoso. Essa é a ideia. Aí, quando a gente fez isso, que a gente voltou, a gente falou assim, caramba, nós duas, né? Graças a Deus por esse curso. Porque a gente, assim, sabe, foi uma coisa na hora e mensagem. Muito legal mesmo. Acho que foi legal falar, para você ver como é que às vezes a gente pensa, não está atingindo, mas está muito. Exato, exato, maravilhoso. É isso aí. Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ótimo. Eu quero. Fale. Oi, gente, desculpa, eu tô na rua. Que ótimo a tecnologia de hoje, porque eu tô ouvindo tudo, só não tô participando. Aline, essas suas aulas estão maravilhosas. Eu mandei mensagem para Simone essa semana, não sei quantas vezes, falando que eu tô amando. Eu revi as aulas, eu escuto. Assim, eu não tenho tempo para ler, assim, mas eu achei um audiolivro. E tem uns momentos assim que eu me identifico tanto e falo assim, meu Deus do céu, como eu tenho que melhorar. Todos e assim, nós. muito obrigada pelo seu tempo. Ah, imagina, Lu. Poxa, tá obrigada. maravilhoso. Obrigada, Lu, obrigada. Sabe, gente, eu estou numa fase tão complicada, mas eu deixo tudo de lado e pego o estudo para montar, e é com muito carinho. E às vezes eu vejo, por exemplo, como a Lu falou agora, Simone, todo esse exemplo, sabe, o Marco. Então, é uma forma de pensar assim, caramba, como vale a pena. Vou deixar essas noites mesmo, vou deixar isso aqui de lado e vou pegar o material. É maravilhoso. Sem contar que o fato de ter acesso a André Luiz é, nossa mãe, outra história, né? Vamos combinar. Maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Bene, muito obrigado de novo pelo encontro. Acho que foi especial para todos nós, né? Muito enriquecedor. Antes da gente encerrar e se despedir, vou pedir para a Antonieta, não sei se ela está aí ainda, está aí sim, para ela fazer nossa prece de encerramento, para poder a gente fechar o encontro com uma boa energia, como foi o encontro inteiro, né? Antonieta, não sei se você está ouvindo, a câmera está desligada. Tô sim, Marco. Opa, eu desliguei aqui a minha câmera e acabaram de... Vai subir uma pessoa aqui, mas estou aqui ouvindo. Você consegue fazer a prece de encerramento? Claro, claro. Tá ótimo, obrigado. Vamos fechar os olhos e, com muita alegria no coração, agradecer ao Pai por esse encontro tão maravilhoso. É um encontro alegre, é um encontro que nos faz refletir, é um encontro que nos faz sorrir, é um encontro que nos faz pensar muito e levamos durante a semana inteira tudo que aprendemos aqui. Obrigada, Aline. Muito obrigada, Pai. Obrigada por ter nos colocado nesse estudo, todos nós. Muito, muito obrigada. Que tenhamos muita luz. Você, Aline, seja muito iluminada, muito abençoada. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Pai. Obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigada a todos. Boa tarde, Muita gente. paz. Obrigada. Obrigada, obrigado. gente. Obrigada. Tchau, gente.